Para demonstrar a containerização da aplicação, vamos mostrar o Dockerfile, que é o arquivo responsável para definir como a imagem vai ser construída. Esse Dockerfile usa Multistage Build. No primeiro estágio, ele usa a imagem do SDK do .NET 8 para restaurar as dependências e publicar a API em modo release. E já no segundo estágio, ele troca para a imagem de runtime do ASP.NET, que é menor e mais adequada para a produção. A aplicação então roda com o usuário não root, o que melhora a segurança do container, e a API expõe a porta 8080 e possui o health check, que mais tarde vai ser usado pelas próprias do Kubernetes. E também tem o Docker Compose, que é o responsável pela orquestração local dos containers necessários para desenvolvimento. Ele sobe o SQL Server, a API e também o SonarQube. O banco possui health check, e a API só inicia depois que o banco está saudável. Isso evita que a aplicação tente aplicar migrations ou abrir conexão antes do SQL Server estar pronto. As configurações sensíveis entram por variáveis de ambiente e depois da aplicação subir, a gente consegue testar o health check. Entrando agora na configuração do Kubernetes, vai ter o papel de orquestrar os containers no ambiente de produção e fazer coisas como controle de réplica, persistência, verificação de saúde e escalabilidade automática. Aqui no YAML do namespace, a gente cria um espaço isolado onde todos os recursos da aplicação ficam agrupados. No config map, a gente vai guardar as configurações não sensíveis à aplicação, enquanto no secret a gente vai manter aquilo que tem que ficar mais seguro. Para o banco de dados, nós temos esses dois arquivos em YAML. O SQL Server roda como stateful set, porque ele precisa de armazenamento persistente, e o service do banco é internal cluster. Para a API, a gente tem o API Deployment YAML e o API Service YAML. O Deployment define imagem, réplicas, variáveis de ambiente, limites de CPU, memória e prompts de saúde. O Service expõe a API para acesso. E por fim, o HPA.YAML configura o Horizontal Pod Autoscaler, que permite que a API escale automaticamente de acordo com CPU e memória. Por fim, deixando a aplicação muito mais resiliente e escalável. Entrando agora na pasta infra para mostrar a configuração do Terraform, que vai transformar infraestrutura em código. Assim, ao invés de criar o cluster e aplicar recursos manualmente, os arquivos .tf vão descrever o que precisa existir e o Terraform cria tudo de forma automatizada e reproduzível. No nosso projeto, o Terraform vai criar um cluster Kubernetes local usando o kind e depois aplica os manifests da aplicação. Isso inclui namespace, config map, secret, o banco do SQL Server, o deployment da API, services e o HPA. E o impacto disso é que qualquer pessoa do grupo ou a própria pipeline de CI/CD mais tarde consegue recriar o mesmo ambiente, executando os mesmos comandos. E a infraestrutura passa a ser versionada junto com o código da aplicação. E aí, depois disso tudo, a gente já pode rodar os comandos para fazer o deploy da aplicação e checar se está funcionando certinho. Para mostrar agora o nosso CI/CD, a gente vai entrar na pasta do GitHub, que é onde estão as nossas automações do GitHub Actions. A função dessa pipe é automatizar para que a cada push ou request nas branches principais, a gente garante que cada mudança passa por build, testes e validação de infraestrutura. O arquivo principal, que é o ci.yaml, contém 3 jobs, onde o primeiro faz o build da aplicação e executa os testes unitários com cobertura, e o segundo vai executar os testes de integração, validando os fluxos que dependem de banco de dados e persistência. Já o terceiro job representa o CD. Ele vai criar o cluster Kubernetes com kind dentro do runner do GitHub Actions, vai buildar a imagem do Docker, vai carregar essa imagem no cluster e vai executar o Terraform e validar os recursos criados. Importante citar que nessa etapa esse deploy ainda não está sendo feito numa nuvem pública, ele só ocorre dentro do runner por enquanto. E também eu tenho o segundo arquivo dentro do workflow, que vai complementar a qualidade do projeto com análise estática de segurança no GitHub. E agora, para demonstrar a API funcionando, a gente tem uma sequência de chamadas sendo executadas para a aplicação que a gente colocou no ar agora há pouco. Começando então pela chamada do login, e também salvando o token numa variável para a gente usar nas próximas. Aqui realizando os cadastros básicos que o site precisa para o fluxo funcionar, criando um cliente, um carro, e um item de serviço e um job de serviço também. No caso aqui, troca de óleo e filtro de óleo.
Com esses cadastros feitos, a gente consegue abrir finalmente uma ordem de serviço e consegue chamar todos os outros endpoints que a gente já demonstrou no primeiro Tech Challenge, além dos novos que foram pedidos para esse agora, como o endpoint que permite a aprovação externa do cliente, enviando o link para o e-mail dele. Agora, para demonstrar a escalabilidade automática que a gente configurou agora há pouco, a gente vai fazer um teste de performance. Quando a gente definiu o AGPA, a gente colocou um mínimo de 2 réplicas e que podia escalar horizontalmente até 5. E os gatilhos para isso são CPU média acima de 70% e memória média acima de 80%. Assim que essas métricas passam do alvo, o Kubernetes tem que aumentar a quantidade desses pods para a API. E essa é a situação atual dos pods antes da gente rodar o teste, e agora a gente vai rodar o teste. Com esse comando a gente ativa a ferramenta de carga para disparar várias requisições ao mesmo tempo, e aí a gente consegue coletar, por meio do Metric Server, como que está a situação dos nossos pods. E aqui a gente consegue observar que assim que a aplicação passou a precisar de mais de 70% de CPU, ele ativou mais um pod, escalando horizontalmente de forma automática a aplicação.